Santo Antônio que está junto a nós, nos ajuda a plantar mundo novo, onde a paz, a justiça e a verdade sejam força e esperança do povo. Queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que nos acompanham, sejam bem-vindos a esse nosso segundo especial sobre Santo Antônio de Pádua. E agora nós vamos falar um pouco sobre o pão de Santo Antônio, a origem. À luz da teologia do culto dos santos, podemos perceber que Santo Antônio, por ter sido um homem enamorado de Cristo e do seu Evangelho, apresenta uma mensagem muito rica. Poderíamos desdobrá-la a partir dos símbolos com os quais ele é representado, como o livro dos Evangelhos, o menino Jesus sobre o livro, a cruz, o lírio. Aqui, nesse especial, gostaríamos de deter-nos no símbolo do pão. O pão constitui um elemento inseparável de toda a devoção a Santo Antônio, independente de sua origem. Ele até se chama Pão de Santo Antônio. A história do pão de Santo Antônio remonta a um fato curioso que é assim narrado. Antônio comovia-se tanto com a pobreza que certa vez distribuiu aos pobres todo o pão do convento em que vivia. O frade padeiro ficou em apuros quando, na hora da refeição, percebeu que os frades não tinham o que comer. Os pães tinham sido roubados. Atônito foi contar ao santo o ocorrido. Este mandou que verificasse melhor o que os tinha deixado. O irmão padeiro voltou estupefado e alegre. Os cestos transbordavam de pão, tanto que foram distribuídos aos frades e aos pobres do convento. Até hoje, na devoção popular, o pãozinho de Santo Antônio é colocado pelos fiéis nos sacos de farinha, com a fé de que assim nunca lhes faltará o que comer. Mais do que a lenda da origem do pão de Santo Antônio, importa perceber toda a riqueza do seu simbolismo. Sem dúvida, ele revela toda a riqueza da dimensão apostólica da vida do nosso querido Frei Antônio. Mas se olharmos para as narrações da multiplicação dos pães, vemos que Jesus nunca age sozinho. Pede a colaboração dos apóstolos. Dá-lhes vós mesmos de comer. Quantos pães tendes? E de ver. Voltando de sua procura, trouxeram-lhe 5 pães e 2 peixes. Deu ordens para que fizessem sentar-se a multidão em grupos na relva verde. Jesus dá graça sobre os pães e os peixes e dá aos discípulos para distribuí-los. E no fim, foram ainda os apóstolos que recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e restos de peixe. O grande milagre de Jesus está em multiplicar sua presença e sua ação nos discípulos. Através deles é que Jesus quer saciar a fome da multidão faminta, tanto da fome corporal como a espiritual. Através de seus discípulos, Jesus deseja ser alimento, deseja ser o pão para a vida do mundo. O pão simboliza tudo. Simboliza a vida, simboliza a fraternidade. Quando se diz que falta pão, dizemos que falta comida, falta alimento, falta o necessário para a vida. Por isso, Jesus ensina a pedir o pão de cada dia. Em outras palavras, que Deus nos conceda a vida, para que possamos realizar a sua vontade, para que o seu reino venha e assim seu nome seja santificado, Ele que é o nosso Pai. Que pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, o Senhor nosso Deus de amor e de bondade abençoe a cada um de vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Santo Antônio que está junto a nós, nos ajuda a plantar mundo novo, onde a paz, a justiça e a verdade sejam força e esperança do povo. Onde a paz e a justiça e a verdade sejam força e esperança do povo. Santo Antônio presente na luta.